Opa, estamos mais um Papo de Engenharia. Hoje eu estou trazendo aqui o meu amigo Rodrigo Bordalo. Rodrigo Bordalo é engenheiro civil de profissão, mas ele exerce uma função totalmente diferente, não da engenharia, mas totalmente diferente do que a gente entende sobre engenheiro civil, que é na parte de materiais sustentáveis. Isso é Como eu já tive aqui, viu, Rodrigo, para te dizer, a professora Heloísa, mandou um abraço para ela, da Unirio, que tem uma graduação em engenharia de produção cultural. Aí eu falei, mas professora, o que é isso? Eu vi. Viu? Muito Ela, interessante. nossa, interessante. Depois eu tive o professor Manuel falando dessa engenharia de produção cultural, que é a formação de gente que vai elaborar o show da Shakira, o Rock in Rio, e aí tem uma engenharia por trás disso, que é aquela elaboração daquela coisa A gente toda. tem coisa, sempre tem alguma coisa aprendendo, né, Tem gente? para aprender. Eu falei para você do som, que o cara me ensinou o som da Marquês de Sapucaí. Tem umas coisas aqui que são fenomenais, e que eu vivo você aprendendo aqui, vou aprender com você sobre materiais sustentáveis. Deixa eu fazer aqui a merchandising. Esse é Papo de Engenharia, é um blog. Se você quiser me mandar um texto sobre qualquer coisa, desde que não seja uma coisa muito agressiva, nós voltamos no blog Papo de Engenharia. O Papo de Engenharia é meu e do Barata. Barata não tem vindo, Luiz Barata, é um engenheiro mecânico também, Sim. de profissão, e o cara, gente muito boa, que ele no momento está afastado, mas deve voltar em breve. O IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, é do professor Paulo Dias, um dos maiores, se não o maior expoente na área de engenharia de custo do Brasil. Contec Engenharia do Barata. Contec Engenharia faz consultoria de elevadores, faz perícias e autovistoria predial. Essa é o Papo de Engenharia, que foi até uma produção do Barata, que na época, né, a gente precisa até dar uma mexida, depois de 2 anos, precisa dar uma mexida nesse logotipo. Aí é o Papo de Engenharia, o blog, Barata é aquele lá, eu sou aqui, o blog que a gente tem escrito lá, nós temos o Papo de Engenharia, o ABRAIP é a Associação Brasileira de inspeção predial, de engenheiros na área de inspeção predial de gás. Tá no momento. De gás, e o chefe lá, o presidente da associação, é o Jorge Omar, meu camarada Jorge Omar, e eles fazendo inspeção predial de gás em quase todo o Rio de Janeiro. Várias empresas que estão dentro da associação. E, finalmente, temos o quê? A BMEC é a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico. Eu sou engenheiro mecânico, é do presidente o André, lá de Itaperuna, que é o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, Seção Rio, e eu e Barata somos da diretora da associação, estamos dando uma força e projetando aí a associação no Rio de Janeiro. Só apoio pesado, né? Hã? Só apoio pesado. Só apoio pesado. Aqui nós vamos ficar milionários com isso, com certeza. E aí é o seguinte, ô Rodrigo, para valer, eu quero aprender com você o que é material sustentável. Mas antes de eu aprender o que é material sustentável, eu vou te pedir que você faça uma fala, dizendo assim, como é que você chega na engenharia, Rodrigo? Como é que é essa história de engenheiro, Rodrigo? É do teu pai que é engenheiro, tua mãe que é engenheiro, tua avó é engenheiro, ou não tem ninguém, e depois você ficou, essa era boa de matemática. Como é que você Acho que chega só na isso engenharia? já dava um podcast, né? Mas deve ser uma história boa, vamos estar gravando, sim, tá gravando. Sim. Eu vim sou de Nova Iguaçu, sou cria da Baixada. Eu também, eu morei em Nova Iguaçu 4 anos. Meu pai sempre viveu com a marcenaria, eu sempre vivendo na marcenaria, cabelo vermelhado de mogno e tudo. Tu Dedo trabalhava cheio na de marcenaria farpa. também? Sim, Móveis? Fazer móveis? Sempre trabalhar. A gente começou com isso. E vim de uma família que Lá em era Nova da Iguaçu ou onde em Nova Nova Iguaçu? Iguaçu, tudo em Nova Iguaçu. Aonde em Nova Iguaçu? Ali no Esplanada, Conheço, perto do Esplanada. centro, do outro lado do Sesc. Né? E a gente trabalhava com a marcenaria. Você fez aqui da entrada logo de Nova Iguaçu ali? Isso, logo na entrada. Ali tem o colégio de freiras ali, das irmãs? Não, pro outro lado. É. Pro outro lado. Né? Indo pro lado contrário. Você é do... Indo pro lado ao contrário. Então, Rancho Novo ali, né? Isso aí, isso mesmo. Então, indo para esse lado, meu pai, a gente viveu na construção civil, meu avô, mestre de obra. Porque vocês construíam para construção civil. Sim, móveis. Pra construção civil. Meu pai era, Sim, eu considerava nem um marceneiro, um artista, que hoje não tem mais isso. Ele Hoje é é só MDF. Não, ela nos deixou há um tempinho. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Graças a Deus. Minha mãe é auxiliar de enfermagem, então a gente veio da Baixada, uma família bem... Como é que é essa história do marceneiro trabalhar para a construção civil? Uma coisa que eu acho que é o artista, né? Não? Sim. As máquinas As máquinas que ficaram lá hoje a gente não se encontra mais. Uma tupia,
trabalhar com uma madeira de lei hoje é alguma coisa bem complicada de trabalhar com isso, difícil. Formou muita gente nesse mercado, mas hoje o MDF tomou conta. MDF é o quê, hein? MDF é a madeira que é aquele comprimida. aglomerado que chama? Isso, que não Chamava pode ver uma aglomerado. água. Não pode. Você sabe que os meus móveis em Nova Iguaçu são meus móveis dos 4 até vender no apartamento lá em Nova Iguaçu. Então, o apartamento lá que eu tenho lá na Terezinha Pinto, No centro. atrás da prefeitura, Sim. eu tenho lá um apartamento e tem móvel, tem uns armários embutidos. É da antiga Rádio Solimões, né? Nos dois quartos e na cozinha. Quem fez foi um cara ali o negócio de jeans, como é que chama ali da... Tem jeans. Não, tem jeans, vende jeans ali, um bairro que vende jeans ali, que é de Nova Iguaçu, não é Nova Iguaçu? Não conheço, conhece aqui, na Dutra, pô. Atrás da casa do Alemão, tem um bairro ali que, esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro. E a gente comprou o móvel, os móveis estão lá até hoje, inteiraço. A madeira era esse, eu comprei em 1979. Mas, Rodrigo, aí então, você saiu do seu pai, como é que ficou? Aí a Construção Civil sempre me... Eu adorei a Construção Civil. Então, eu muito novo, com uns 15 você ia anos. montar esse móvel, Sim, né? trabalhar com ele, direto. A oficina em casa e rodando esse rio aí, montando os móveis e ajudando. Não só piso de madeira, forro de madeira, casa de madeira, não é? E com 15 anos eu decidi que ia fazer engenharia. Mas eu fiquei com medo, falei, não é possível. Porque viu o engenheiro da obra? Eu gostava, era aquilo que a gente queria, não é? Eu comecei a pesquisar. Naquela época a internet era discada. Discava aquilo de madrugada. Aí eu falei assim, não é possível. Todos os meus amigos com 15 anos estão aí pensando em várias outras coisas. Eu já pensando que quero fazer engenharia com 15 anos. Então eu procurei alguma coisa que me desse certeza naquilo. Aí eu comecei a pesquisar o curso de edificações. Técnica de edificações. Não é? E da onde surgiu lá aquele nosso contato, que é da Kate, que estudou comigo na escola técnica. A Kate estudou comigo na escola técnica. Está estudando engenharia também, que faz o projeto de incêndio. Isso. Então, quando eu comecei no curso de técnica de edificação, eu falei, é isso. Né? Aí, estudando, estagiando, depois se formou, falei, agora está na hora do próximo passo. Você fez vestibular ou qual a faculdade você formou? Eu fiz o ERJ. O ERJ? Eu fiz o ERJ, Você se formou na UERJ? Se formei na UERJ. Só que aí vai o grande da questão. A gente da Baixada, naquela época, não tinha FIES, né, cara? Ou você fazia... Quase que pagava. Ou você pagava... Não, pagava, porque de pegar o ônibus, pagando o ônibus, paga 2 ou 3 ônibus. Não, eu digo assim, não tinha dinheiro para pagar uma universidade particular. Ou você fazia a universidade pública, ou fazia a particular, mas não tinha dinheiro. Não tinha FIES naquela época, não é? ProUni, essas coisas não tinha. E você passa para a Universidade de Engenharia pesada, que a UERJ é uma faculdade... Na verdade, eu passei para todas do estado. Ah, é? Você passou para o UFRJ também? UFRJ, PUC, com bolsa de 100%, o UERJ e o UF. E aí decidiu pela UERJ por quê, Rodrigo? Lembra que você falou da distância, que era Lembra longe? A UERJ era ali, era mais trem, perto. Metrô, tudo ali. Trem, metrô era mais perto de São João. E também a UERJ, naquela época, eu tinha um curso vespertino. Vespertino. E precisava trabalhar. Eu comecei a trabalhar no primeiro período. Não é? E, tipo assim, desde a época lá do vestibular, voltando um pouquinho, nem dinheiro para vestibular tinha. Eu vim de pré-vestibular comunitário. Comunitário da onde? Lá de Nova Iguaçu mesmo? É um pré-vestibular riquíssimo. Tem até hoje lá. 30 anos de história. Eu posso fazer uma pergunta a você indiscreta? Claro. Quantos anos você tem, Rodrigo? 43. 47. Então você é jovem, continua jovem. Naquela época você era bem mais jovem e tal. Sim. Com 18, 19 anos. Sim. E esse pré-vestibular, ele ajuda pessoas de comunidade a ingressarem a nível superior. Hoje tem doutores, tem mestres como eu que saíram. Como é o nome do... Pré-vestibular para negros e carentes. Negros e carentes? É. Isso existe até hoje. Tá Aonde lá, é? até hoje. Lá em Nova Iguaçu, em no Vila, bairro... Vila Operária, tu conhece? Vila Operária. Onde é Vila Operária? Pegando a Estrada Iguaçu em direção a Miguel Couto. Cabo Sul? Não, indo em direção a Miguel Couto. A Miguel Couto, tá. Eu vou em frente ali. Isso. Entendi. É ali onde eu moro, mas você depois da continua em direção a rodoviária, Miguel mais pra Couto. frente, ali uns 3, 4 quilômetros. Isso aí. Então, essa galera me auxiliou muito. Depois eu voltei, isso é costume, você passa e volta para ajudar as pessoas também que estão... Você depois foi dar aula lá? Química, física, matemática, dando apoio. É assim, como é que foi? funciona com voluntários, 100%, 100% voluntário. 100% voluntário. Quem é o responsável? Hoje é uma pessoa que eu tenho uma completa admiração chamada Renato Gomes, doutor em geografia. Nossa, podia depois me dar um contato. Pode sim, vale muito a pena. Vale a pena trazer ele aqui para tem bater muita história, muita história. Muita história. É geógrafo ele? É geógrafo. Nossa, sabe que eu nunca trouxe um geógrafo aqui? É perfeito, uma boa oportunidade. Vou ligar você. A especialista em educação popular. Eu posso explorar um pouquinho essa questão da UERJ? Sim, eu tive uma menina aqui
Eu acho Eu vi também. Viu? Você viu aquele coletivo negro da UERJ? Sim. E ela disse Muito legal. ela disse que larga quase a engenharia. Eu não me lembro se é não é. Tem uma que tem 3 tios engenheiros e mora em Bangu, na Plata, no bairro da Prata. Uhum. Ela disse o seguinte: olha, eu quase larguei a engenharia porque eu fui discriminado na UERJ. Não discriminado por problema de cor, discriminado pela não de cor, de preto, branco, Sim. também isso, mas Sim. ela dizia que foi discriminada porque ela não conseguia se agregar aos grupos que tem lá, da UERJ. Você sentiu isso também? No meu caso foi diferente, Marco, porque eu, desde o primeiro período, já fazia estágio, porque eu já era técnico de edificações. Ah, você fez tecnificações aonde? Lá no João Luiz do Nascimento, junto com a Kate lá, né? Lá em Nova Iguaçu? É no João Luiz. Conhece o João Luiz lá na Via Light? Não conheço. Do lado da Vila Olímpica, pô. Colégio tradicionalíssimo em Nova Iguaçu. Lá pra ver isso. Colégio tradicionalíssimo. Do lado da Via Vila Light Olímpica. mesmo? Do lado da Vila Olímpica em Nova Iguaçu ali. Eu não vou lá, tem muita história. Formou muitos engenheiros de lá também. Para ir lá. Mas aí você vai para o UERJ. E aí você se sente algum tipo de pressão nesse sentido? Não, isso eu tô te falando, como eu era o cara que, como é que diz? Eu era o estudante profissional, eu ia, assistia a aula e saía para trabalhar. Eu não tive grupo. Você nem procurou ter. Não tinha tempo para isso. Não tinha tempo para isso. Mas, assim, eu estudei com muitos negros e nunca percebi isso. Nunca percebi isso. Você sabe que eu também sou negro, eu não sou branco. Eu também. Quem não é preto, branco. Tinha um amigo meu que quem não é branco, preto é. Então, assim, eu também eu estudei na Gama Filho. Era caro, meu pai. Depois eu arrumei uma bolsa maluca e tal, mas eu não senti discriminação do ponto de vista de preto e branco, mas senti discriminação da questão, porque os meninos lá eram os meninos normalmente riquinhos de alguma família, de Ipanema, Leblon e tal, e aí eles tinham outro tipo de aglomeração, vamos supor assim, ou de arrumação, ou de juntar. Né? Eu tinha que me juntar na hora de dividir grupos para fazer algum tipo de trabalho, eu sempre sobrava para um grupo. Eu sempre sobrava para outro grupo. E a menina quase saiu também. Você viu esse coletivo dos negros? Então, lá? o que acontece? Comigo eu nunca tive esse esquema. Porque eu sempre trabalhava muito, naquela época estava em obra, e obra sabe como é que é, e às vezes faltava para o concreto na obra. Você trabalhou em que empresa? Ainda como. Eu trabalhei na Gafisa, MRV. E fiquei durante mais tempo na Cirela, a Cirela. Construindo prédios. Sim. A Cirela, basicamente... comecei nas obras e saí de lá como na área de qualidade. Que é aí que me deu uma abertura de mundo. Né? De mundo. Aí que eu comecei a me envolver desde lá da incorporação. Mas que história, como é que você foi? Para que área? A área de... Era obra mesmo, tocando peão obra, lá na obra, pisando barro, sol barro. quente, aquilo tudo. Né? E depois surgiu um convite para a área de qualidade. Não é? Onde na área de qualidade a gente se envolvia com tudo. Mas a qualidade da Cirela seria o quê? A qualidade da obra, a qualidade do material, a qualidade ambos, tudo? Tanto a qualidade para atendimento à norma, ISO 9001, PBQPH, quanto desenvolvimento de materiais, quanto teste, quanto aperfeiçoamento de materiais, teste. Tinha alguma relação? Você sabe que eu tenho uma discussão e você, desculpa, eu vou te envolver nisso. É o seguinte, eu conversava com o Agamenon, é um engenheiro negro também, professor da escola da Politécnica. E o professor Agamenon, a gente discutia muito tempo atrás que não podia, depois eu acho que as escolas já têm isso, não podia formar engenheiro que não tivesse uma vertente sociológica, tivesse uma ideia do processo que ele está vivendo quando ele está numa sociedade fazendo algum tipo de alteração, incluindo uma obra, tirando. Isso está falando no passado? No passado. Eu acho que hoje já tem. Hoje já estão dizendo que as coisas... eu falava com isso em 2000 e pouquinho, que não podia ter engenheiro que não soubesse, qualquer naipe, civil, elétrico, mecânico, que não tivesse uma visão de meio ambiente. E a terceira era uma coisa mais rotineira, que seria o engenheiro que tivesse sabendo português. Porque nós, quando fomos para a escola de engenharia, os caras diziam assim, não,
precisa escrever porra nenhuma, não, porque na verdade aqui é o seguinte: É um é só engano, matemática, soma, divide. É um multiplica, engano. é um engano. Então, eu queria saber se você tem uma certa. Porque nós vamos chegar na tua ideia, tô orientando no sentido de chegar nos sustentáveis. Sim. Você tem essa ideia também? Você, com esse trabalho seu nas obras, quando eles botaram na qualidade, tinha esse viés, não? Não, eu acho que a engenharia tem que abrir a porta para todos. E principalmente para o carente social, entendeu? E voltando lá um pouco para o desenvolvimento da qualidade, isso você consegue ver, não é? Todos os setores da empresa. A gente trabalhava, desenvolvia o projeto desde o cara da incorporação analisando o terreno, até o cara da assistência técnica com histórico do que os vícios construtivos que estão acontecendo, não é? Então, esse aí era um caminho que a gente desenvolvia lá, que também foi muito importante para mim desenvolver essa nova tecnologia, testar em obra novos materiais, era uma coisa fenomenal, ajudava, que veio essa veia de pesquisa, né, na minha carreira. Aí, a partir disso, eu falei, não, até um engenheiro antigo falou assim, não adianta o cara entrar numa briga, não é? Se ele não tiver uma faixa preta. Se ele não tiver uma faixa preta, ninguém confia que ele briga bem, entendeu? Então, eu, na engenharia, precisava da faixa preta. Você acha que você tem esse viés social Sim. e ambiental? Você tem? Sim, Você conseguiu Sim. encaixar isso? Sim, sim. O social, a gente, falando, conhece da Baixada, conhece. Sentiu isso na pele, não é? Eu não senti mais para aquilo, porque eu não tive tempo para isso. Eu tive outras coisas mais importantes. Mas eu senti na pele, sim, em ver o cara que pulava o muro, estudava aqui na UERJ, pulava o muro do trem para ir assistir aula, porque ele não tinha incentivo nenhum, não tinha bolsa permanência igual hoje tem, entendeu? Acho que nem tinha, eu não sei se tinha restaurante. E mesmo assim, o restaurante não, o restaurante foi depois. Mas no final que começaram a dar uma melhorada nele lá. Então o cara que pulava, o cara que ele não tinha dinheiro para tirar xerox, senão ele tinha que pegar o livro lá na biblioteca para estudar, que senão ele não conseguia. Ou o cara que tinha, igual no meu caso, que tinha que trabalhar para se manter na universidade. Porque a Então, universidade de engenharia é custo. é custo. É custo. Mesmo que seja de graça, vai ter custo. É custo. E na área de ambiental, você teve, a Cirela te deu algum... Eu estou falando a Cirela, Sim. te deu algum impulso nesse sentido, as obras da MRV? A área ambiental até que deu sim, porque junto com a Cirela também, porque até que o meu TCC foi sobre desenvolvimento da parte de resíduo dentro de um canteiro de obra. Que hoje era um problema, hoje parece que tem uma solução. Conheço até o cara que tem uma associação de resíduos de obras e tal. Sim, e que aqui também é um podcast muito bom. Aqui no Rio tem uma falência muito grande disso. Não é? E nesse tocante, não é, começou a despertar esse assunto da sustentabilidade, do que a gente precisa. Essa área ambiental, na obra que surgiu essa Em si, a gente tem que entender na construção civil que construção civil não é entulho, gerar entulho e desperdício de material, não. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma coordenação. E isso também é sustentabilidade. Né? A gente é uma indústria que polui muito. Polui muito. E é agressivo. E o segundo material mais utilizado pelo ser humano é o concreto. Só perde para água. Não é? E o concreto é cimento. Para você gerar 1 tonelada de cimento é quase 800 quilos de CO2 que você joga na atmosfera. E não sei quantos litros de água que perde. Né? E a solução para nós, como sociedade, é uma coisa muito difícil de falar, é diminuir a produção de cimento. Para isso, existem outras... Você está dedicado a isso hoje, não? Hoje não. Hoje eu desenvolvo até outros produtos, não é, como subsídio para outros que estão ali, como, por exemplo, substituição para areia, substituição para cal, que também agride muito o meio ambiente, você gera muito CO2 na produção do cal, meio de queima. Tem um problema geológico que o cara, na produção de gás, de cal, de calcário, essas coisas todas, são terríveis. A produção, normalmente você chega lá, parece que é um deserto de coisas, de buracos e tal, parece que é de lá, nuvem. Mas aí você, no TCC, você faz o TCC baseado nessa questão dos resíduos de obra. Do resíduo, do impacto e busca para diminuição do resíduo de obra. E o controle e a correta destinação também desse produto.
Eu estou tentando lembrar o nome do cara, do menino lá do Conselho de Meio Ambiente, que trabalhava, que tem associação dessa associação de resíduos de obra. E assim, eu sempre fui o cara meio professor pardal, né? Eu gosto muito, eu escrevo muito, gosto de desenvolver muito, gosto de estar no laboratório. Ah, você hoje. acabou indo para pesquisa? Sim. Você voltou para a UERJ para ir para pesquisa? Eu defendi minha tese de mestrado agora em março. Qual era a... Foi o uso de resíduo, bagaço de malte da produção de cerveja. Bagaço de malte. De malte. Que é o resíduo da produção da cerveja na argamassa de revestimento. Entendeu? Então você queria pegar o resíduo de malte para botar na argamassa para poder gerar. A gente colocou. Né? Iniciou com um processo. Seria uma reutilização biológica do. Hoje o resíduo de malte é usado mais para alimentação animal, mas tem vários problemas que geram isso tudo, né? Mas a gente precisa dar um destino, até devido a parcerias que a gente tem aí com algumas indústrias cervejeiras e assim gera muito resíduo também a indústria cervejeira. O bagaço mas eu não de malte. entendi bem que nós estávamos discutindo sobre construção civil, resíduos da construção civil. Mas isso que a gente está falando é construção civil também. Ah, é? Eu uso bagaço de malte numa argamassa. Ah, sim. A ideia partiu lá da gente tentar utilizar na substituição de cimento. Não caminhou bem. Não caminhou. Não é? Porque ainda era um material muito celulósico e isso trouxe algumas dificuldades até na retardação de pega do cimento. Mas a gente, depois com o meu orientador, a gente resolveu mudar e resolveu substituir a cal. E teve resultados muito bons. Não é? E agora eu estou começando a desenvolver. Tem produção em escala? Não. Isso não. Isso esse que é o problema da. Por quê? Porque esse que é o problema da pesquisa no Brasil. Os empresários não acreditam? Eu acho que não não. Faz investimento? Eu acho que essa informação nem chega aos empresários. Não, o empresário tem uma cerveja ali, Cachoeira de Macacu, aqui, Itaipava, não sei, tem uma ali. Sim, tem várias. Itaipava, lá em hoje quase toda esquina tem uma, o cara que produz na sua cerveja garagem. Em casa, porque a cerveja artesanal também. Isso aí, tem esse cara. E que destino essa pessoa tá dando para esse resíduo? Não é? Hoje. Isso não tem controle. Você sabe que tinha um professor, eu trabalhei na FEMA durante 35 anos, 35. Hoje é INEA. E tinha um professor Hélio, que ele utilizava, ele queria botar os resíduos de banhos metálicos, Sim. em cerâmicas. Ele fez um teste e chegou. Depois o professor Hélio era muito idoso já naquela época, e depois ele morreu, como tudo na vida, como é o seu caso. Os empresários compram o barulho até a página 2, depois não compra mais, e aí morreu a discussão. Mas eu acho que a gente pode... Esse que é o grande problema, eu acho, da ciência no Brasil. Semana passada eu estava num evento de materiais sustentáveis, não é? E, cara, muita coisa boa. Tipo, por exemplo, substituição do aço por bambu, não é? Uso de construção em terra, impressão 3D com utilização de cinza de casca de arroz, cinza de bagaço de malte, que é resíduo lá da indústria açucareira e do álcool, não é? E muita gente fazendo trabalho muito bom, mas isso não chega. Mas aí, sabe o que eu vou falar uma coisa aqui, se não for, você pode, eu não vou ficar ali magoado. Tem muito estudo de coisa que não é factível, quer dizer, não tem essas coisas, que é meio um sonho, meio um trabalho que eu estou fazendo, que eu acho, e que talvez ele não seja produtivo na escala. Mas consciência, tudo começa com o primeiro passo, né? Isso aqui dali começou dessa forma. Há 40 anos atrás não se usava o resíduo do ferro no cimento. E isso hoje é a base para o cimento CP3, né? Então, isso foi tempo. Então, na ciência é a mesma coisa. Você tem empresa nessa área de materiais? Não. Porque vai ter que ter, né? Você vai ter que abrir vai ser PJ, sim. vai desenvolver esse trabalho para oferecer para esses caras no canteiro de obra. Porque isso é no canteiro de obra. Eu não sei como é que as obras, há muitos anos que eu trabalhei também na construção civil, fiz alguma coisinha de clínica da família, fiz uma estação, eu faço polio. Eu trabalhei, ajudei lá a fazer na estação de tratamento de água do Jardim Primavera, ali em Caxias. Tem uma estação ali que eu comecei em 2008, só terminou em 2021.
Fiquei 2 anos lá, conseguimos fazer a parte de fundação e sapatas e tal, e levantar algumas coisas, depois parou, ficou 2 anos, inauguraram agora 2021. Levou 13 anos para fazer uma estação de tratamento. Mas eu acho que essas coisas é coisa que o empresário deve se interessar, porque tem um recurso, tem um retorno financeiro. Isso, então, igual, por exemplo, até voltando nesse mesmo exemplo, você falando do apoio do empresário, você tinha muito cientista do país todo, não é? Mas eu senti muita falta disso que você acabou de falar, do empresário, né? Eu acho, eu não sei se o meio acadêmico parece que é isso, que essa ideia que você pode falar, não, é um negócio que parece que é de outro mundo, né? Não, mas mesmo assim tem que estar ali, não é? Você vai para fora do país e isso é levado a sério. Não só na engenharia, como também nas outras partes, na medicina e por aí vai. Então, desenvolver materiais sustentáveis, hoje, falando um pouco, você perguntou sobre como é que está a Construção Civil. A Construção Civil, para mim, comecei na obra mais de 20 anos atrás, ela continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito? É. O cara bate o prego, ele bate na ponta, o prego cai, ele pega outro, bate na ponta, o prego voa. E ainda por cima eu que estou fazendo corta uma madeira, atendimentos com corta uma consultoria. tábua pelo meio. Eu que estou fazendo consultoria no estado todo, né, pelo Programa Brasil Mais Produtivo, você continua do mesmo jeito. Você não vê uma aplicação de, por exemplo, a gente vê muito aí, você tem o robô e um bolsão lá. Nem, isso eu não estou falando da empresa grande, não. Nem na empresa grande, nem na pequena. Não é? Quando eu desenvolvia novas tecnologias, a gente vinha com uma ideia muito legal, não é? E apresentava lá para a diretoria da empresa, mas sempre ficava aquele negócio, eu faço isso há 40 anos, certo? Não vamos mexer nisso não, é muito risco. Então esse pensamento que é a dificuldade que eu sinto, não é? Ainda tem aquela coisa muito arcaica, não vamos mexer nisso não, é assim mesma coisa. Igual quando você fala com o pedreiro que está fazendo um negócio errado, não, eu faço isso há 30 anos em obra, nunca aconteceu um problema, não é? Mas acho que falta, não é, talvez o incentivo governamental para isso. Você sabe que eu chamo, eu conheço o professor, eu falo nele quase sempre, o professor Cláudio Amaral, geólogo, e a gente fala sobre esses grandes acidentes que tem nas cidades. Então, e a gente chega à conclusão que nós aqui na engenharia precisa de um desastre, uma catástrofe, para depois dizer, porra, vamos começar agora a fazer, então, coisa de cidades que faz, o culpa a urbanização é totalmente deteriorada. Sim. O professor Carlos Henrique esteve aqui, eu recomendo você, um podcast ótimo, lá já tem quase um ano que eu fiz com ele, ele é um dos engenheiros da Ponte Niterói. Ele afirma para mim o seguinte, se a Ponte Niterói tivesse sido pública, ela já tinha caído, porque o volume de engenharia que obriga a ponte ter, normalmente o poder público não conseguiria. E eu acho que é isso, que você fica, às vezes, você pensa que está malhando em ferro frio, como diria antigo. Então, assim, acho que esse incentivo tem que ser maior. Mas você é professor também? Também. Então você consegue. Eu já dei aula desde lá, da época do pré-vestibular, com química, física, matemática. Depois trabalhei durante um tempo grande, dando aula lá para pedreiro, para armador, para formando carpinteiro e por aí vai no Senai. E agora eu estou na Anhanguera, formando engenheiro civil lá. Isso, o Grupo São Paulo, mas estou no polo em São João de Meriti. São João de Meriti. São João de Meriti. Aí você está nessa área também de sustentáveis? Sim, sustentáveis e desenvolvendo aí também ainda. Como é que os meninos recebem esse tipo de informação, hein? Vou ser muito sincero com você, o cara aí tá preocupado em se formar. Meu Deus. Isso daí acho que também é alguma outra grande dificuldade que o ensino superior traz no ensino particular. Talvez nem tanto no ensino público, porque tem necessidade de pesquisa e demonstrar isso, retorno para o governo. Mas na universidade particular que eu tenho visto, isso é muito pouco. O cara vai lá para pegar o diploma dele. O Barato insiste com isso, eu insisto em resistir a essa discurso. É necessária uma reformulação do ensino. É necessária a formulação do ensino. O currículo da UERJ, de Engenharia Civil, deve ter uns 40 anos. Essa semana eu estava vendo a palestra do professor Romildo, que é lá do NUMAT, na Coop FRJ, e ele falou a mesma coisa, a gente precisa reformar lá também o currículo da FRJ. Mas a academia, 40%... mas a academia também é resistente. Sim, a academia tem muita gente resistente à reformulação. 40% na FRJ abandona o curso. Não, 60%. Na UFRJ. Mas a evasão hoje está na casa de 60%. Isso aí. E a média de formação é 8 anos. 8 anos.
É verdade. Que também vai para evasão, porque na Isso verdade, aí. quando o cara está ocupando vaga de outro, Isso aí. e acaba sendo. Isso Porque tem só de vaga ociosa, tem várias, tem milhares de vagas ociosas nas universidades públicas e privadas, que os meninos não querem estudar. E isso também vai também para a pós-graduação. Tá? Eu tenho visto muito isso na COP. Ah, é? Não preenche as vagas todas, né? De mestrado e doutorado. Eu já vi professor lá em algumas aulas pedindo, pelo amor de Deus, para vir. Vem para eu. Me ajuda a pensar isso, o Rodrigo. Me ajuda a pensar isso assim. Eu sou preocupado com isso o tempo todo. Uhum. Não é possível que. Eu acho que o sistema CONFE-CREA tem que se refazer, reformular. Eu sou candidato, mas pô, não tem nada a ver com isso. Sim. Eu acho que tem que reformular. Porque, na verdade, a gente precisa aportar alguma coisa, alguma estrutura, ou administrativa, Sim. ou política, ou financeira, para poder a gente recuperar isso. Vou te contar uma história, que eu já contei aqui, vou contar toda hora. Sim. Eu leio isso toda hora. E aí, apareceu no jornal o Globo, que eu leio todo dia, papel, eu ainda sou leitor de papel. Também. Aí, assim, menino do Quitungo, ganha medalha de ouro em matemática. Eu falei, caramba, não pode ser. Eu conheço o Quitungo. Aquele menino do Quitungo, não pode ser. Tem gente boa. Pois é, cara. Tem gente Tem inteligente. mesmo, tem gente Aí volta para aquela parte social lá que a gente fala. Rapaz, eu falo, caramba, não é possível. Tal do cara do peixão, do cara do não sei de quê. Não é possível. Eu vou lá. Aí fui lá na escola Ari Barroso. Escolinha boa, pequenininha. Do município? Do município. Mas ensino fundamental. Quase fundamental. Ali é fundamental, meio médico e tal. Uhum. Uma coisa assim. Menino de 12 anos, 11 anos, por aí. Aí cheguei lá, queria falar com a diretora, porque eu entendi que podia ter acontecido três coisas. A professora tem uma política pública da escola, porque não tem, que a professora é boa pra cacete e conseguiu persuadir o garoto a estudar matemática, ou o garoto é um talento. Eu acredito que seja. Aí fui lá. Aí ela me explicou e tal. Depois eu venho conhecer o secretário de Educação por telefone. Bom, eu vou convidando pessoas para cá para o podcast e conheci a assessora dele, do Hugo Nepomuceno. Não sei se você conhece. Não. É um professor de história, negro também, subsecretário de Educação, hoje é secretário de Educação, porque o Renan Ferreirinha, que fala dele maravilha, saiu, ele agora é o secretário, ele veio aqui, eu consegui, porque tem um aporte matemático aqui no município, aqui no Cais do Porto, tem ali uma estrutura de matemática que eles estão captando. Bom, o menino saiu, foram lá, o menino saiu, e o menino hoje estuda no São Bento. Caramba. Eu falei, pô, São Bento, professor? Pode ser. Porque São Bento, um garoto do São Bento paga 10 mil reais com certeza deve ter uma bolsa. Ele tem uma bolsa. Ele falou, não, tem uma ONG chamada INSPER, que pega os talentos e botam nessas escolas. Aí eu falei, mas o Otávio, que é o garoto, o Otávio não vai se dar bem lá não, professora. Porque o garoto, quando sai pro recreio... Choque cultural. O garoto, quando sai pro recreio, vai discutir o tênis de R$ 1.500. Isso a aí. praia que ele vai no Leblon, Ipanema, Socorrado, Barra. Isso aí. O Otávio, não, mas ele dizem que tem lá um psicólogo que acompanha o Otávio. O Otávio se ambienta... Quantos anos tem? O Otávio deve ter uns 11 anos. Sim. 11, 12 anos. Né? Bem, não era uma idade bem crítica. Bem crítica. Então, disse que tem lá... Eu nunca descobri o Otávio. O Otávio está estudando no São Bento. Só ver como é que são essas coisas, se tem os talentos. Então, a gente precisa preservar os talentos. As escolas não têm o talento. Pessoas como você, o Rodrigo, tem essa responsabilidade. Sim, a gente vive para exemplo para os próximos. É isso que a gente funciona. Quem é da Baixada é assim. Eu tento mostrar com exemplos. Não é? Só eu sair da Baixada e descer. Assim, da minha convivência como adolescência, de quem foi fazer uma universidade pública, não tem. Não tinha. E isso porque meu pai, que era um cara que era marceneiro, prezava por aquilo. Meu pai sabia que cheguei no momento crítico no ensino fundamental que eu precisava passar por uma escola melhor. E aí a gente foi para o Novo Horizonte, que você deve conhecer também lá de Nova Iguaçu. É muito tradicional do seu Hélio. Eu sou de Belfort Roxo. Namorei passa ali 7 anos em Belfort Roxo. Passava ali em frente. Na Pian, ali no centro de Belfort Roxo. Então a gente foi para uma escola
de qualidade. E isso que deu um gancho também. Mas tem uma coisa que eu não lá. quero te dizer que você é um ponto fora da curva. Mas é um ponto fora da curva. Porque, na verdade, Da onde eu venho, sim. da onde você vem, você é. Da onde eu venho, sim. É. Não é? Hoje, e tipo assim, eu acho que o legal, não é você ainda voltar para aquele local. Eu Você não mora em Nova saí, Iguaçu, ainda não? continuo morando. É, mora Só fui no- para um bairro vizinho, mas Você continuo no mora mesmo onde lugar. agora? Agora no bairro Vila Operária, o nome. Ah, pertinho. Não é? Que é do lado. E assim, eu ainda volto lá pro botequim aonde Eu volto, conhecia eu moro todo em mundo. Olaria. Você tem Eu que, moro no você Morro do tem que, Alemão, tem uns 300 metros do Morro do Alemão. você tem que saber aquela linguagem de conversar com o cara daquele jeito. E eu vou dizer muita verdade pra você, tem muita gente que nem sabe que engenheiro eu sou. É. E você tem uma ideia, a pessoa não tem a mínima ideia. Como é que um engenheiro vai estar fazendo aqui? Mas nem na Cirela, até hoje, eles não sabem que você mora em Nova Iguaçu. Não sabe. Sabe? Isso aqui eu tenho o prazer de falar. É. Eu adoro aquela cidade, cara. Entendeu? Minha Vida toda foi trabalhando na Barra, na Tinha- época que não tinha linha amarela. Eu sei, mas tem Né? algum preconceito com relação a isso? Quando você diz que mora na Baixada e que é formado na Baixada? Nunca percebi isso. Nunca percebi É isso. porque, por causa da sua qualidade intelectual, você forçou eles a entender, a te respeitar? Eu acho que é você saber a linguagem da onde você tá. Ah, é? Você Se tá na comportar. porta do botequim, você tem uma linguagem. Você tá no meio acadêmico, você tem outra. Você tá numa sala de aula como professor, muda. E você tem que saber, É claro. não é? Chegar nesses pontos. Então, se você entra num meio aonde a sua linguagem não bate, não é? É esse que pode ser um grande problema com o menino lá do Santo Inácio, que você falou, né? No São Bento. Do São Santo Bento. Inácio vai ter. No São É Bento. para isso que ele precisa ser preparado, não é? De saber, o cara vai falar do tênis de 10 mil reais, 15 mil reais, ou igual quando eu entrei na universidade, o cara falou, o carro que meu pai me deu aí quando eu passei no vestibular, que na época era um Duster, que era top. Aquela menina que eu te contei da UERJ, ela tinha essa relação do garoto que entrava numa BMW ou numa Mercedes e ir embora para casa. E ela ia para a estação do trem, pegar o trem para ir para Bangu. É isso daí. E a pessoa não consegue entender, né? Tu pegava carona com aquela pessoa, a pessoa via alguém no sinal pedindo dinheiro, ela não conseguia entender por que a pessoa estava ali pedindo dinheiro. Olha o nível. E se você não saber, não é, se envolver com aquilo e saber filtrar, não é, esse tipo de afirmação, não dói. Você sabe que eu convivo com isso há um tempão. Eu discuto isso há muito tempo. E tinha um pessoal que discute o Rio de Janeiro e que mora, e que não conhece o Rio de Janeiro. Sim. Então, quando você fica refém daquele... Porque a gente é produto do meio, não tem jeito. Você melhora muito, mas você é produto de Nova Iguaçu. Eu sou de Olaria, não tem como... Você conhecer a Delfim Moreira é uma coisa. Né? Mas eu melhoro muito na medida que eu fiz Sim. essa transição e aprendi outras coisas. Aquelas pessoas que estão lá não teve a mesma oportunidade, Sim. mas eu tenho que entender isso. E eu fico discutindo muito isso, da necessidade de que haver uma interação, quer dizer, necessariamente haver uma interação. E esse pessoal que eu convivia discutindo política urbana, eles conhecem muito como diria Vinícius de Moraes, do túnel para lá, porque do túnel para cá não existe. O Zoenir Ventura, escreve um livro em 99 da chacina de Vigário Geral. Sim. A chacina de Vigário Geral. Ele escreve aquele livro porque ele tinha uma visão, porque ele morava em Ipanema, ele tinha uma visão. Quando ele chegou no Globo, o Globo era ali ainda hoje na Praça 11, ele chega a ler, tinha uma fotografia e tinha 40 corpos dentro do... Está até hoje, é uma foto mundial. 40 corpos dentro de um caixão, todo mundo no chão, que foram assassinados por policiais que entraram na favela e mataram uma série de pessoas, independentemente, porque tinham morrido alguns policiais. E o Zoenir Ventura escreve aquele livro, e certamente porque aconteceu uma coisa com o Zoenir Ventura. Ele descobriu um outro Rio de Janeiro. Ele não sabia que tinha um Rio de Janeiro. Ele morava em Ipanema, Leblon. Ele era da Cobal do Leblon, então ele não conseguia imaginar que tinha coisas em Nova Iguaçu. A minha, assim, isso que eu tô falando, é outro mundo. A minha esposa estudou na PUC, não é? Com bolsa de 100% lá pelo PVNC, não é? E, tipo assim, a pessoa sair de Belford Roxo pra estar 7 horas da manhã na PUC não é fácil. Não é fácil. É guerreira. É guerreira. Guerreira. Igual sair de Nova Iguaçu pra estar 7 horas da manhã na Barra também não é fácil. É guerreira. Isso eu tô falando antes da linha amarela, quando não tinha nem ônibus. Você pegava um pirata ali no centro de Nova Iguaçu
e E ia eu para a gosto que Barra. E esse essas dificuldades você tem que sentir na pele, Isso. não é? Senão você não consegue falar, você não tem propriedade para isso. É aquilo que você falou, o teórico do Delfim Moreira, do baixo grave, do alto grave, Você e sabe por que eu aí tive vai. aqui os professores da PUC, professor Pascovitch, uma coisa assim, que é Uhum. diretor da Escola de Engenharia da PUC. E eu perguntei a ele isso, porque ele tem ProUni, Sim, sim, ele sim. tem pessoal de cota, ele tem Sim. fiéis. Falei, como é que são essas pessoas com o pessoal? Ele falou, olha, a gente tenta, de alguma maneira, buscar um certo entrosamento, porque, de fato, tem uma relação pessoa a pessoa muito diferente. Então, a gente tenta equalizar isso. Psicólogos, Uhum, com profissionais dessa área. uhum. E eu acho isso mesmo. O pessoal da UERJ, com cota, Não, tem um público diferente, é um pouco diferenciado. diferente. Porque é sofredor. Sim, O cara sim. mora em Campo Grande, para dentro de Campo Grande, 15 minutos. Quando tem tiroteio lá, ele tem que andar os 15 minutos, que se transforma uma hora a pé, E para que é poder pegar bom um ônibus. frisar, e não diminuiu em nada a qualidade do ensino. Não diminui nada a qualidade. Que era o grande medo em 2003. Não, e o que os Ah, contrários, porque eu sou a favor de qualquer tipo de cota. Até porque nós temos uma dívida muito grande com essa sociedade, uhum. nós precisamos, Sim. daqui uns 10, 15, 20 anos, talvez de repente a gente cabe com as políticas de cota. Mas você tem que ter, você não acha, não? Sim, tem que ter, completamente. Eu acho que a cota ela precisa ser mais bem estudada, não é? Eu sou muito a favor da cota social, não é? E na maioria das vezes a social aí que vai abraçar o negro, não é? Eu conheço muita gente que é branca, não é? E ela não consegue ter acesso a uma cota racial porque ela é branca, mas ela vive em situação social para aquilo. Isso é uma Então eu acho discussão. que isso Tem que que tem que ampliar mais. que tem que ser visto com mais, não é? Mas Com a mais mídia, afinco. quando alguém entra por cota branco, a Sim. mídia cai de pau. É isso aí. Ah, é branco, Porque fingiu que chama era de negro. racial. Eu acho que tem que ter a social. A social. Não é? Então, abraçar esse cara. Não é? Você tem o cara que é descendente nordestino, que ele é louro dos olhos azuis, mas o Isso. cara Você me vive lembrou agora. em condições lá. Você sabe que o ITA abriu uma escola de engenharia lá no Ceará. Sim. Né? Porque eles tinham a massa de estudantes do ITA de São José dos Campos era o pessoal do Ceará. Eles aí preferiu abrir uma unidade no Ceará para aproveitar essa massa do Ceará. Dizem, eu não conheço o Ceará todo, conheço só Fortaleza, dizem que Sobral analfabetismo é zero, Fortaleza analfabetismo é perto de zero, e o Ceará, de uma maneira geral, alfabetismo é perto de zero. Mas por que essa política dá certo no Ceará e não dá nos outros lugares? Belíssima pergunta. Acho que É do é milhão. aí que está a grande questão, que a gente tem que ter um intercâmbio de pesquisa, tem que ter um intercâmbio de entendimento. É isso mesmo que você acabou de perguntar. O que está acontecendo lá? A gente vai lá ver o que está acontecendo. Né? Vai lá entender. E isso com certeza é disseminado em artigos e por aí vai. O que falta na realidade, o que eu acho aqui é a força de vontade. De todas as esferas. Né? Não estou falando só de esfera política, nem nada disso também. Acho que o empresário também tem uma responsabilidade muito grande. Também o empresário e você entender isso tudo é uma rotina que a gente tem que ter. Até porque você mesmo diz que não consegue vender é uma palavra dura, né? Você que não consegue passar os conhecimentos que você tem na medida que eles sejam concretizados. Eu conheci um engenheiro que ele mandou mensagem hoje. Ele descobriu que estava uma consultoria em Piratininga e ele descobriu. O cara, 40. Ele se formou quando eu nasci, em 82. Olha só. E ele falou: Rodrigo, eu estou percebendo agora que eu cheguei no momento da minha carreira que eu preciso passar. Aí que está o grande ápice da educação. Quando o professor chega a esse ponto, não é? Que calma aí, agora chegou o momento de eu passar conhecimento, que é o ponto-chave. E é isso que a gente precisa buscar na educação. O cara que quer, na realidade, educação falando em geral, não só a educação na engenharia, o cara que quer passar conteúdo. Mas a gente vive um problema geracional, né? As meninas também reclamam dos professores, É. da falta de... Eu não gosto de falar vou procurar uma palavra boa, da falta de empenho dos professores. Empenho é bom. A falta de empenho dos professores e capturar o aluno. Eles vão ali, dão aquela aula. Eu sigo várias pessoas que falam isso, mas o professor ele não é um palácio que ele tem que entrar numa sala e dar uma pirueta e jogar um montão de coisa para o aluno chamar a atenção. Na minha época não era isso. Isso veio de quê? De eu ter o completo valor da dificuldade que era para pagar a escola e dar uma resposta para minha família em cima disso.
Então, eu prestava atenção nas aulas por isso. Eu não ficava esperando o professor dar uma pirueta. O professor não tem que dar pirueta, né? O professor não tem que chamar a atenção de aluno, não. Vem muito da família. Você acha que também tem uma coisa de Sim. educação? Vem muito do lar, vem muito da formulação, da estrutura familiar, não é? De passar, não é? Isso tudo. Então, Mas se tem o vestibular lá em Nova Iguaçu, com gente pobre, eu queria usar a palavra gente carente. carente, que é a melhor palavra, Hum. é porque E carente generaliza, né? generaliza Carente tudo. maior. Então a gente a gente pode ser que tenha ainda algum tipo de saída, né? Que tem esse tipo de performance. É isso que eu falo com o Renato, a pessoa que fundou para você. Você vai- Assim, cara, eu vou ficar contente quando um movimento como esse acabar. Ah, é? Quando a gente não precisar mais. Ah, claro, é igual das cotas. Nós vamos ficar satisfeitos quando não precisar. Quando isso não Que mais quando eu não pode? precisar mais Hum. ter um local onde eu vou pegar o carente para ele, para você, o que acontece lá, assim, a gente percebe, a pessoa chega no pré-vestibular, no terceiro ano do ensino médio, ela tem que refazer o ensino médio para ela ter condições de fazer uma prova no vestibular. Você sabe que a escola de engenharia tem algumas com 5 anos e meio, 6 anos, Sim. para equalizar o aluno que vem. Sim, na própria FRJ, no primeiro período agora, uma aluna que eu acabei de escrever um artigo com ela, no primeiro período tem uma aula de pré-cálculo. Pré-cálculo, estão fazendo isso. Para Pré-cálculo. poder ver se a evasão diminui. Isso daí. Ó, eu gosto muito de conversar com pessoas igual a você. Porque eu tenho muita história. Agora me lembro tem um humorista que diz que ele não tem dinheiro conta história. Mas assim, você conhece a Mangueira, onde é a Mangueira? sim. A Visconde de Niterói. Sim. A Visconde de Niterói, do bairro Maracanã, eles têm 200 metros, no máximo a distância. No bairro Maracanã, além de ter o Maracanã, tem 4 universidades Sim. no bairro Maracanã. E 200 metros no bairro da Mangueira é uma pobreza generalizada. Brasil, né? Isso é Brasil, né? É Brasil. Isso é Brasil. E aí, a menos de Então, 200 metros, desenvolvendo O ciência. garoto da Mangueira pode assaltar Lá no estacionamento dentro da UERJ. dentro da UERJ porque ele Ah, não oferece, não dá oportunidade nenhuma. A Mangueira é aquilo, entendeu? Não tem oportunidade nenhuma. mas agora eu vou para um outro Caminho. outro viés. É. Lá no Senai agora a gente desenvolve tem muitos cursos, né, para a comunidade. E tem muito curso que não fecha por falta de procura. Ah, é? Ou, a gente percebe muito, conversando até com os instrutores lá do Senai, é a falta de interesse. O cara ele só quer fazer um curso no Senai se tiver uma bolsa que dê um apoio. Né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha vontade de fazer um Senai lá em Nova Iguaçu, porque tinha o curso de marceneiro, porque eu queria aprender lá e não conseguia, porque você tinha que ter uma carta da indústria, tinha que ter não sei o que. Hoje em dia não, a gente abre um curso lá Tem tudo. e você tem que pedir, pelo amor de Deus, pro cara vir fazer aqui. Mas aí E a indústria colocando dinheiro, que é o que mas mantém aqui dentro. tem que ter algum momento que a gente vai fazer uma reflexão em cima disso, de que a juventude está abandonada, ou Eu se falo, não é o está. conflito geracional. Ou não está exatamente entendendo que a necessidade, não sei se é negócio de influência, é fazer TikTok, é dancinha, que a gente monetiza, é isso? Ah, pois é, eu estava conversando com um carpinteiro ontem, e falando sobre isso. Ele falou, cara, o que não incentiva hoje, se você vê um empresário da construção civil, o que ele mais reclama? Não tem gente para trabalhar, não tem pedreiro, não tem carpinteiro, não tem nada. Rodrigo, quer ajudar a minha empresa? Traz gente para trabalhar. Aí ele estava falando, não, o cara não incentiva a vir trabalhar na construção civil hoje porque o salário é baixo. Aí eu falei, cara, o salário da construção civil hoje, comparado com as outras indústrias, ainda é mais alto. Você pega o cara início de carreira, um servente lá na obra e ganha mais do que um servente na E indústria. o horário de trabalho ainda é menor. Isso daí, entendeu? Só que hoje o cara CLT, se tem várias influências, você vê isso, é feio. Né? Tu entrevista uma menina, qual o sonho de casamento dela? Antigamente era o cara que tinha calo na mão. Meu pai falava isso, né? Queria conquistar uma mulher, tu mostrava os calos na mão. Agora não, é o cara que tem mais seguidores. Mais seguido. Né? Então é isso que eu tô falando, é o conflito geracional. E isso, acho que só vai começar a mudar quando vir de dentro de casa. É família. É família. Eu sou um cara muito humanista, eu sou franciscano, entendeu? Eu acredito muito no ser humano. Você é religioso, então. Sim. Acredito muito no ser humano.
E eu acho que, assim, não tem. Eu tava em Três Rios, na cidade do moço estava aqui, antes, peguei um táxi para onde eu fui e não tinha internet. O cara, não, na volta, você paga. Vai embora. Tá aqui meu número, me liga depois. Porque quando eu voltei, liguei para ele, fui lá e fiz o Pix. Ainda tem essa discriminação, que isso Entendeu? não deixa de ser. E Discriminar os caras que têm direito à internet e os que não têm direito à internet. Você acha uma carteira com dinheiro no chão e você liga pro cara, dono daquela carteira, o cara se assusta. Como assim? Tu vai me devolver minha Ontem eu carteira me com assustei. dinheiro? Ontem eu estava ali no laboratório, fui no banheiro, botei o celular em cima para lavar a mão, lavei a mão, saí e fui embora. Quando eu tô quase na Praça Moá, dentro do VLT, descobri que o celular, Ficou. eu disse que já voltei, o celular Tava lá. tava lá. Aí, mas isso, deva lá com o menino, o rapaz achou, entregou, me deram o celular. Eu acho que esse é exemplo, né? É Exemplo o bom. conflito geracional. O cara tem que vir de casa, você tem que entender que aonde inicia o direito do próximo, onde termina o seu, não é? E saber que a gente precisa, não é, ter uma atividade, a gente precisa ter um trabalho da família nesse meio. Acho que sem isso a gente como sociedade não muda. Mas eu acho que quando eu comecei a fazer esse podcast, eu achei interessante. A gente fazia por uma ideia política, de eleição e tal. Depois eu comecei a achar que eu estava contando a história de uma pessoa, como estou contando a tua história hoje. Você está contando uma história sua, Sim. que está registrada. Sim. E eu estou contando a história da engenharia. Entendeu? No final, sim. a gente está contando a história de vários engenheiros, arquitetos e STEC que vêm aqui, que prestam algum tipo de depoimentos e tal, que conta a história da engenharia. Mas eu fico, às vezes, na grande maioria das vezes, não é triste, eu fico mais ou menos achando que não tem saída, porque a gente precisa retomar isso, ou essa discussão em alguma, tanto para a engenharia, propriamente dita. Apesar de ter gente como você, ter gente como professora Heloísa, como o professor Manuel, e vários outros professores e tal, que passam por aqui discutindo isso. Eu estou falando do professor Manuel, que o professor Manuel o professor Manuel da Unirio, vem do mesmo processo político que você. O mesmo processo político que você. E eu acho que isso, aqui teve o Alain, que veio o mesmo processo político, os garotos da UERJ, que tem o mesmo processo político, entendeu? De acompanhamento. E eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que eu preciso me candidatar a presidente da República, eu não sei. Sei lá. Não, eu preciso fazer alguma coisa para poder buscar esse elo. É esse o grande erro do brasileiro. Achar que o presidente da República vai resolver alguma coisa. Pois é. Isso também não vai. Não vai. Não Se você vai. não tiver o legislativo que Isso. tenha vontade, Isso. não vai. Na hora de votar, a gente vota nos caras da LERJ, tudo bandidos, não sei o que. E quem já está 40 anos aí na vida política e continua, o filho vem, agora está vindo o neto e continua. Não, e agora você vê essa questão do Vorcari, que ele abre um leque de comprometimento do céu à terra, o inferno, não sei o quê. Onde fico, eu não sei. Como é que a gente retoma essa discussão? Em algum momento... Tudo bem que a engenharia é um negócio fenomenal, né? A gente estava falando lá do material sustentável, a gente já está aqui na política, é isso que eu adoro, por isso que eu gosto da engenharia. É isso que eu gosto. Então, aí que você pega hoje, você pega um jovem, sei lá, eu estava dando aula pro pessoal do ensino médio, do curso técnico, 16, 17 anos, você pergunta quem é o presidente da Câmara hoje? Ninguém sabe. Não sabe. Quem é o presidente do Quem Senado? são os senadores do Rio de Janeiro? Eu fico perguntando, quem são? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu vou falar para você, nós estamos discutindo, eu tinha 18 anos de idade, eu votei, você não era nascido, eu votei no Benjamin Fará, no Danton Jobim e no Nelson Carneiro. Eu tinha 18 anos. Primeira vez você Na votou? primeira vez eu votei, que naquela época eu só votava em senador, por isso não votava nem em presidente, nem em governador, nem em prefeito, a gente só votava no majoritário governador. A eleição direta. A eleição direta só para senador. E o senador era o cara que recebia mais votos, que seria possivelmente 4 anos depois, ou alguns anos depois, candidato a alguma coisa para governador. Naquela época não tinha. Mas, de qualquer maneira, a gente conhecia os senadores. Hoje em dia, os nossos senadores ninguém sabe quem são. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que o cara faz, o que ele está fazendo, acompanhando toda a campanha. Não é? Eu já cheguei
em cima de alguns vereadores em Nova Iguaçu e perguntei. O cara até se assusta. Não, aquele negócio de vereador. O cara se assusta quando alguém conhece ele. Pra Não, você você ter sabe que eu ideia. defendo a tese que os engenheiros devem participar da vida política Sim, partidária. Para poder intervir, principalmente nas vereanças. Que aquele negócio do Julinho do Pneu, do cara do pipoqueiro da padaria, eu acho que não é que eu tenha discriminação com relação a essas pessoas. Eu acho que tem uma falta de qualidade aí dentro daqueles A vereadores. engenharia precisa assumir novamente a política. Papel de Você tinha protagonismo. Leonel Brizola, você tinha Maluf, Que é, todos engenheiros Saturnino Braba. que eram os nomes da política, aqui, 20 anos atrás, 20 talvez anos, menos 30 atrás. anos, Né? E a engenharia precisa novamente Já disso. tem o protagonismo. Hoje quem vai é o palhaço, quem vai é o YouTube, quem vai é a atriz. É que eu tinha um amigo Entendeu? que eu falei, vamos botar você para deputado. Ele falou, não, eu não nasci para isso. Eu falei, mas o Tiririca nasceu, cara. É O isso. Tiririca tem o perfil do político. Entendeu? Isso, é o perfil. Quer dizer, não é isso. A sociedade está se abrindo mão de ser protagonista, uma pessoa de coisa, depois não pode reclamar, pô. Mas, assim, nada contra lá o palhaço e nanismo. A gente precisa, quando eu falo engenheiro, a gente precisa de gente que pensa. Que pensa. Não é? Exatamente. Gente que tenha noção de futuro. Não é o cara que questione, por exemplo, o fazer uma ação na Câmara Federal porque está fazendo aquela armadilha para pegar rato que o ralo cota. Como assim? Como um deputado federal vai apresentar um projeto desse com tanto problema que esse Não, país tem? eu tenho uma do Entendeu? Crivella muito boa. Eu falo no deputado, hoje deputado Crivella. Eu não sou religioso em ponto nenhum. O deputado Crivella fez uma lei sobre auto-vistoria predial, nacional. A gente tem no Rio, Nova Iguaçu tem, e outros municípios Engenheiro têm civil, também. né? O Engenheiro Crivella civil, é Crivella é engenheiro engenheiro civil. Aí ele fez uma lei até um pouco melhor do que a do Rio e tal. E ele fez isso em 2013. Necessário. Necessário. Muito necessário. Nacional. 2013 para 2026 tem quanto? 13 anos. Ele não conseguiu aprovar até hoje. Ele conseguiu aprovar no Congresso Nacional, conseguiu parcialmente aprovar na Câmara de Deputados, está lá até hoje, 13 anos tramitando, e ele atrás. Eu quero trazer ele aqui no podcast para falar sobre essa lei. Ele não vê porque a lei não está aprovada. No Brasil tem muito isso, a lei demora a pegar, né? A gente tem a norma de desempenho, que desempenho para as construção, com redução de ruído, com redução de temperatura, até a parte térmica, acústica na casa, isso era de 2015. Você conta no dedo, talvez, se tem alguma construtora. Eu estava num grupo, pouco tempo num grupo do CREA que eu estou, relatando isso. Você conta no dedo, uma construtora hoje, falar em Rio de Janeiro, que esteja atendendo em 100% uma norma que foi desde 2015. Tinha um problema sério, questão de gás. Com o Jorge Omar a gente discutiu. Quando a construtora faz a construção da obra e que bota o gás, ele pega o registro de fechamento do gás e bota numa situação onde depois o marceneiro vem e coloca o armário. Então, e depois coloca uma gaveta. E aí o registro fica por trás da gaveta. Ninguém sabe onde está o registro. O dia que você precisa de fechar o registro, ninguém sabe. Ninguém sabe. Hoje, me parece, a Naturge, acho que a pessoa da Naturge, estou até para trazer a Glória Gans de novo aqui, que é da Naturge, eu acho que a Naturge, eu acho que a Constituição Civil deu uma melhorada nessa perspectiva Sim. de poder ter um acesso melhor a essas coisas. Porque eu acho que é uma discussão política que precisa isso, de Constituição Civil. Eu acho que você participa do Ciduscom, participa... Sim. A gente, junto com o Senai, está sempre nas reuniões. E fica até 2 semanas atrás eu apresentei lá um café, que toda última quinta-feira do mês eles fazem, um café, né, com os empresários, apresentei lá. E nisso também a gente desenvolve também junto ao CB18, né, da BNT, as normas relacionadas ao material cimentício, e a gente vai trabalhando, né? Mas voltando até um pouco a falar um pouco assim da engenharia em si, a gente precisa, né, acordar essa galera. Hoje, o cara não consegue ver valer a pena perder, vou usar as palavras que a galera usa, perder 5 anos para fazer um curso de engenharia. Caro, mesmo na escola pública, caro, dispendioso do tempo, o cara precisa estudar. Perfil do aluno hoje, meu na universidade particular, é o cara que já está no canteiro de obra e precisa de um CREA para registrar as obras dele, ou para dar um app, digamos, no negócio dele.
Né? Você não vê o jovem que está lá do lado, zero, a minha primeira... Não é isso que você Você vê. sabe que tem o Sindustal, você conhece? O Sindicato Conheço, dos isso. Instaladores? Instaladores. Odemar, ele veio aqui 2 vezes já. Ele disse isso na primeira vez que os técnicos em eletricidade, os técnicos em eletrônica, que têm as suas empresas, eles viram técnico, abrem as empresas, depois ele contrata o engenheiro, porque a empresa precisa de engenheiro. Aí depois ele descobre que a melhor coisa é ele estudar engenharia, completar os Isso. 5 anos para poder ele isso se aí. incorporar essa empresa dele nele mesmo. É isso aí. É isso que a gente vê do engenheiro buscando hoje. Né? Então, por isso, quando eu te falei lá que é o cara que não liga para pesquisa, porque na universidade particular, esse é o perfil do aluno. Né? Ele está com um perfil de conseguir o registro dele e dar esse up na empresa dele. Ele não está pouco preocupando com material sustentável, com melhoria. Né? O que ele vem fazendo nas obras deles há 30 anos, não é o que ele vai continuar fazendo ainda. E essa é uma das grandes dificuldades da construção civil. Não é? Essa é a barreira que a gente precisa romper. Não é? Trazer a construção civil na realidade para a modernidade. Tá com um problema danado, que a construção civil, por exemplo, ela trabalha numa escala muito grande. Faz prédio. Depende. Ela não dá para parar para discutir. Mas depende de que ramo você está querendo falar. Isso daí faz muito prédio, mas de um volume do Brasil não é a maioria. Hoje, eu tô atendendo junto ao Senai 8 empresas. 8 micro e pequenas. Eu tô com uma empresa pequena que tem 12 obras. Reformas de apartamento. De alto padrão. Não é? E isso não é contabilizado quando você fala nesse método construído. Esse talvez deve ser a maior demanda. Isso aí. A maior demanda. E é lá que a informalidade é muito maior. É muito maior, muito É lá que a maior. Claro que a Cirela tem lá os seus conceitos, as suas normas, os seus padrões de você construção. Tem as fiscalizações que vai seguir e por aí vai. E aí, para eles constituir uma questão de recurso, de reduzir custos, é muito grande. Eles trabalham nisso. Então, assim... E esse pessoal pequeno, essa coisa de desperdício é muito maior. E é a questão daquilo que você falou, do risco, né? Tem risco? Um novo material? Sim. Mas se não chegar o empresário, ou o diretor, ou o gerente, que dê esse primeiro passo e tenta, não vou dizer contornar, mas controlar esse risco, a gente vai continuar com a construção civil da mesma dos últimos 40 anos. Meu amigo Rodrigo, obrigado. Eu não sei se deixamos de falar alguma coisa. Aí tanta coisa. Acho que falamos tanta coisa. Depois você vê depois você vê o podcast, o vídeo, coisa. E aí você depois me corrige alguma coisa. A gente faz um outro. Se a gente faltou de dizer alguma coisa. Eu queria agradecer a Kate por ter te indicado. Cada dia mais eu fico vaidoso de ouvir você, ouvir outras pessoas que vêm aqui contar suas histórias, a sua vida, o seu trabalho, a dedicação, a participação, o envolvimento, querendo melhorar. Pois é, não pode ser tua pessoa ruim que tem no Brasil. Eu não sei porque que o Vorcado está na televisão todo dia, entendeu? E o Rodrigo não está. Eu não sei qual é a verdade que tem nesse país, que a mídia dá um valor muito grande a quem não merece valor. Então, paciência. Vamos ter que conviver com isso e ver trabalhando. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Desculpa alguma coisa que eu posso ter dito, entendeu? Maravilha. Maravilha. Um abraço a Kate, diz a ela que eu vou trazê-la aqui qualquer hora dessa de novo. Bom. Que ela falar um pouco sobre a formação do técnico, que é importante no mercado. Claro, o técnico é importante. Vou trazer ela para falar sobre o técnico, inclusive porque ela trabalha na área de projetos de incêndio. Sim. Trazer ela, que é importante. Obrigado. Alguma coisa que você queira dizer que eu não disse? Porque nós não falamos? Eu só não consegui agradecer você pelo convite. Agradecer você pelo convite, e isso aqui é importantíssimo, a gente ter esse espaço, não é, para tentar levantar cada vez mais a nossa engenharia e para que ela seja realmente protagonista no nosso país. Você é uma daquelas pessoas que eu acho que valeu a pena. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Obrigado.